Olá, meu nome é Flávia Capucci, eu sou assistente social e psicanalista e sou uma profissional da área comercial há mais de 25 anos. Né? Eu atuei em diversas empresas multinacionais e nacionais e fiquei alguns breves períodos, nessas instituições. Então, minha proposta hoje nesse vídeo é talvez trazer um pouquinho da minha experiência com mais a minha formação. Né? As estruturas psíquicas nas organizações com abordagem psicanalítica, eu acho que se faz mais urgente nesses momentos, né? Onde a gente pode debater a sustentabilidade do ambiente de trabalho, né? Como uma proposta inicial, né? Que tá sendo colocada atualmente em discussão, né? O que é um ambiente mental saudável, né? Uma sustentabilidade nesse ambiente de trabalho, uma questão mais voltada para a saúde mental. Né? As organizações, em sua maioria, elas têm uma abordagem da psicologia social, né, com contexto do aumento de produtividade, tentando olhar mais o sujeito, né, o colaborador, né, assim como é denominado, na sua integralidade. Fato que, no dia a dia, isto não ocorre, né, aumentando assim os grandes casos de assédio moral por conta da falta de estrutura de informação e também por uma questão de inadequação das estruturas gerenciais da gestão, onde boa parte da formação vem de uma estrutura mais uma formação, né, de caráter organizacional, tido como um certo autoritarismo que vem aí, né, a reboque do processo histórico de formação da sociedade brasileira. Né? Então, com esses desdobramentos e com essas novas estruturas que vêm, né, a influenciar a nova forma de pensar o trabalho, a psicanálise vem muito a contribuir para que a gente possa, então, não dar diagnóstico ou rotular pessoas, né? Por exemplo, eu trabalho esses anos todos, eu conheço diversas pessoas, né? E o que mais me encanta na relação comercial não é só o objeto comercial entre as partes, né? Mas esse todo que integra o humano, né? Que integra o sujeito que está por trás dessa relação comercial, que são pessoas. Independente de formas de contato, seja ela por telefone ou seja pessoalmente, as relações elas se dão por intermédio desses laços sociais. E cada sujeito tem uma subjetividade que vai de encontro a essas relações sociais. Então, muitos conflitos dos quais eu presenciei, eles estão mais pautados na subjetividade da estrutura psíquica de cada um do que nos objetos de conflito em si. Então, como é que a gente pode entender a subjetividade? Então, Freud, nas suas primeiras elaborações, né, Freud, que era um neurologista, né, austríaco, é o pai da psicanálise, ele desenvolveu tópicos, né, iniciais a partir do seu ouvir, né, da sua escuta, do seu acolhimento a pessoas com portadores, né, da neurose histérica, assim como ele cunhou, né, esse objetivo. Então, a partir do momento que ele foi percebendo que as pessoas eram marcadas por traumas esses primitivos das suas relações primárias no seu núcleo principal, que era a família, e essa subjetividade ela é marcada não por formas racionais da consciência, porque para Freud a gente tem uma divisão subjetiva que
são as instâncias psíquicas, né? A gente tem, então, o superego, o ego e o eu. Dentro desse princípio, eles estão divididos, né, em id pré-consciente, né, e o consciente. Então, toda a nossa maneira de nos comportarmos diante do outro não é uma consciência plena, não está no centro da nossa racionalidade. Elas estão pautadas dentro dessa subjetividade que está lá no id, né? Quando a criança nasce, a criança ela está em id pura, como se fosse um HD, né, zero, e está sendo marcada, internalizando ou se aprimorando, né, do mundo a partir de percepções, né? Então Freud ele desenvolveu as etapas, né, psicossexuais do desenvolvimento infantil, que é a fase oral, a fase anal, a fase fálica. Então, para ele, cada parte dessa subjetividade, desse encontro com o mundo, ele marca no nosso corpo, mas não no mundo das ideias, desse mundo concreto, da racional, do que a gente coloca como posto, né? Como nos dizem que esse mundo foi. Então, ele está muito mais pautado fora da linguagem, né? Então, quando a gente está diante de um outro, que a gente pelo menos assim pensa, poxa, poxa, meu santo não bateu com essa pessoa e tal, pode ser uma projeção, pode ser uma transferência, uma contra-transferência de situações que já foram vividas mais remotamente no passado, que geraram um trauma, não é? E que aquilo ali está se reatualizando naquele momento. Então, essa transferência, ela se dá o tempo todo. Então, você imagina só, numa empresa onde você vai abarcar, vamos supor, dentro da estrutura freudiana, você tem a estrutura psíquica, né, dividida em neurose obsessiva, neurose histérica, quer dizer, no campo das neuroses, né, aí você tem a psicose, você tem a psicopatia, né, o psicopata, o perverso, né. Então, a gente pode imaginar assim, né, que nós vamos estar, né, na sua maioria, nos relacionando entre, né? Hoje a gente não tem mais assim um diagnóstico estanque, né? Tipo, de gênero, por exemplo, né? Que a gente percebe que talvez o maior número de homens sejam neuróticos obsessivos e tem os seus graus, né? E que chega ao toque, por exemplo, né? E que a maioria das mulheres estão no campo da neurose histérica, né? E com os seus graus. Aí você tem o psicótico, né? Que uma pessoa com neurose obsessiva mais grave pode estar aí no border da psicose, por exemplo, né? Pode manifestar paranoia, delírios, né? E até em casos mais graves, tem uma percepção auditiva, né? De estar ouvindo vozes que são reflexos das suas próprias emoções. E você tem a psicose mesmo, né? Que a pessoa tem delírios, né? Tem o embotamento da afetividade, o sujeito ele está embaraçado com as suas questões fora, né, que rompeu, né, com essa realidade compartilhada, né, pela maioria. Então, o que a gente compartilha com o outro? As nossas histórias, né? Então, nesse mundo subjetivo do trabalho, eu ouvi muitas histórias. Então, às vezes, você vai fazer uma transação comercial, mas a pessoa quer ser acolhida, né? Quer falar de si mesmo, né? Às vezes é um puro narcisista, né? Que quer contar os seus feitos, suas grandiosidades, né? E quer ser o centro ali das atenções. Então, na parte comercial, você conhecendo essas estruturas psíquicas, né? Do comportamento do ser humano, você vai tentar, talvez, aí se desvincular de alguns conflitos. Você vai falar o que é meu, o que é do outro, né? E o que talvez esteja ali no embate, né? Se o ego da pessoa, se a pessoa tem um superego mais, vamos dizer assim, mais exigente, né? Pautado. Então, por exemplo, assim, se tem
uma gerência, né, um gerente, que geralmente, né, as pessoas que estão na liderança têm uma estrutura, né, da neurose obsessiva, né, e a psicopatia em si, né, pelos excessos, né. O psicopata, por exemplo, como ele não é empático, ele quer mesmo o poder vencer, né? E está se sentindo superior, mas para que isso tenham inferiores, para que pessoas sejam subjugadas, né? Então, é muito comum, né, que empresas que tenham, né, esse padrão, né, de liderança com uma estrutura psíquica muito narcisista, né, que são o caso dos psicopatas, vai ter esse tipo de pessoa é o que promove golpes, é o que como é que eu vou dizer assim, um golpe nos números, né, falsamente, são vendas, né, fantasmas, né, vendem sem nota fiscal, enfim, porque é importante para eles. Eu já vi situações de pessoas, de vendedores, né, com essas estruturas narcisistas, que eles vendiam o produto para bater a meta, depois eles faziam a devolução, pagavam o imposto, né, daquela nota, simplesmente para que o número dele aparecesse, né, num grau diferenciado, para que ele fosse melhor vendedor, ou que às vezes até alguns vendedores, por exemplo, mantinham tinham um CNPJ e tiravam notas para si mesmo, para poder bater as metas e fazer uma apresentação. Então, tipo assim, às vezes, nem sempre a questão é numa venda real, saudável, né? Mas que ele ficasse em evidência, que ele tivesse um diferencial de superioridade. Então, o prazer da superioridade, de estar em evidência, de estar apresentando, de estar... É uma psicopatia, né? Porque o psicopata das organizações, eles estão vibrando nesse contexto de superioridade vezes inferioridade, com pequenos golpes, com enganação e manipulação de números, mas que, na real, essa produtividade é uma maquiagem, né? Então, é esse tipo de liderança que você quer para a sua equipe, né? Vamos supor, um neurótico histérico, uma neurótica histérica, dá um pouco mais de trabalho, né? Porque eles não têm um padrão de rotina padronizado, assim como o neurótico obsessivo, né? Que vai ter tudo ali direitinho, tudo controlado, as pessoas têm que entrar no molde X, né? Porque se as pessoas não entrarem dentro do que ele pensa que é o certo, ou da maneira como ele age, ele não consegue, ele se angustia. Então essa pessoa, para ele, não serve. Né? Uma pessoa extremamente criativa, que ele prefere fazer coisas que ele possa repetir. Né? E, por exemplo, uma pessoa que tem um padrão, né, de neurose histérica, ela não segue um começo, meio e fim, ela vai associando as coisas da maneira como elas vão acontecendo e no final a produtividade ela acontece, mas não nesse padrão que tem que ser. Aí você pergunta assim, mas tem que ser, por que tem que ser? Né? Por que tem que ser assim e não pode ser de outra maneira? Porque o neurótico obsessivo não consegue lidar com as diferenças, ele não consegue lidar com a diversidade, ele precisa ter um ambiente totalmente controlado e alguns quando tem toque, né, e tal, então vai beirar aí o assédio moral, ele vai tentar fazer com que aquelas falhas do neurótico histérico, que na verdade não são falhas, são maneiras diversas de fazer a mesma função, efetuar o mesmo trabalho, só que de uma forma diferente, talvez trás para frente. Né?
não daquela maneira, né? E isso angustia demais o neurótico obsessivo, né? Então a gente precisa trabalhar os neuróticos obsessivos que estão na gestão, porque eles têm empatia, né? Então, eles são controladores, mas eles querem perfeição, são workaholics, né? E os neuróticos histéricos até que são, mas eles têm um funcionamento diferente. Então, quando você bota essa galera toda junta, a gente precisa entender essas estruturas psíquicas para minimizar conflito, diminuir o assédio, né? Diminuir o volume de pessoas com transtornos narcisistas, né, e psicopatas, porque nem sempre essas pessoas vão dar a produtividade real e até você conseguir identificar que aquilo é uma farsa, né, que aquela pessoa é um impostor, né, que aquilo é só uma fachada, demora muito, entendeu? E às vezes eles não são vistos, né? E vão pulando talvez aí de lugares em lugares, né? Passando, né, o seu veneno, né, o seu padrão de comportamento tóxico, né, fazendo com que tenha todo um desequilíbrio da harmonia do ambiente, né, subjetivo, dessa sustentabilidade da saúde mental, né, dos colaboradores, deixando as pessoas no nível de estresse muito alto, porque para ele acha que quanto mais estresse, né, mais produtividade. Sim, tem estudos até que são pautados nisso, né? Mas quando a pessoa se implica e coloca a si mesmo em função da organização, o vestir a camisa realmente de verdade é quando a pessoa, aquele trabalho para a pessoa tem um diferencial, sabe? Que aquele trabalho faz sentido para ela, não é uma repetição, né? Não é um padrão, né? Como alguns padrões de atendimento, né? De call center, por exemplo, né? Que a pessoa atende como se estivesse falando com uma pessoa, com um objeto, né? A gente hoje fala com máquinas, né? Não falamos com pessoas. Então a gente precisa conversar de subjetividade para subjetividade, ouvir mais as pessoas e sabe aquela politicazinha, você tem que atender a necessidade do seu cliente. Será que a necessidade do seu cliente ela está pautada só naquela negociação mesmo, né? E eu acho que como a gente pode fazer a fidelização realmente do cliente é quando a gente conquista verdadeiramente essa possibilidade de ter um encontro, um laço real de subjetividade para subjetividade, de humano para humano. Então essa é a minha dica aí para quem trabalha na área comercial, é se especializar, é ter um conhecimento maior aí da psicanálise, tentar estudar um pouquinho dessas estruturas psíquicas e como que esse aparelho humano funciona e como que a gente divide isso nas nossas relações do dia a dia, tá? Então é isso, gente. Obrigada aí por me ouvirem, né? E boa sorte nos negócios.